Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Franquia Pod. Franquia pode isso, franquia pode aquilo, é o nosso podcast que tem aqui no YouTube e também no Spotify e em outros canais aí de podcasts. A gente grava, até uma curiosidade, muita gente me pergunta, então aqui em Curitiba, no 1504 Podcasts. É um estúdio muito legal, eu adoro sempre essa vista da cidade, eu adoro Curitiba, adoro essa vista. Então, se você também quer fazer um podcast, aproveita que aqui é muito legal. É uma estrutura, um atendimento show de bola, eu adoro gravar aqui. Sempre o dia que tem a gravação eu fico super animado. E hoje estou muito animado também porque estou aqui com meu amigo Rufino Carmona. Então a gente vai falar de assessoria de imprensa. Depois aqui no bate-papo o Rufino vai se apresentar, contar a história dele. Mas primeiro, Rufino, muito bem-vindo. Obrigado aí pela tua participação, disponibilidade. Você que mora no Rio. Você é carioca, não? Sou carioca, da Gema. Opa, maravilha. Eu sou carioca e fluminense, né? Pelo estado. Ah, perfeito. E fluminense também. De time também. Sou tricolor das Laranjeiras, fluminense. Sou fluminense 2 vezes. Beleza, cara, maravilha. E é bom que você trouxe o sol aí pra nós, né? Pra Curitiba. Eu vim cheio de casaco pra cá, achando que tá frio. Mas Curitiba é assim, né? Que legal, cara, que bom. Então, obrigado aí, você aproveitando, né, essa vinda para Curitiba, para encaixar na agenda aqui, para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante de assessoria de imprensa. Eu sempre recomendo, muita gente quer saber assim, como que eu vendo franquia? Como que as pessoas, eu vou encontrar franqueado? Na verdade, a gente quer que o franqueado te encontre e um dos melhores caminhos, eu sempre indico, é a assessoria de imprensa. Então, Rufino, primeiro, fala o que é assessoria de imprensa para o pessoal entender. Primeiramente, boa tarde, né? Enfim, boa tarde para ti, boa tarde para o espectador, quem nos ouve, né? É um prazer estar aqui em Curitiba, já é a 5ª vez que eu vim à cidade, eu vim assim, anos em anos, mas a cidade está cada vez maior, né? Desde que eu vim em 85, a primeira vez, a cidade era muito pequena, cara. Tem uma mudança grande, né? Muito mesmo. Fico muito feliz, assim, de Curitiba ter prosperado tanto nos últimos anos, não é? Mas a pergunta agora eu me perdi. O que é assessoria de imprensa? Curitiba empolga a gente. Enfim, né? A assessoria de imprensa é um elo, né? É um elo de ligação entre a empresa, né, e os veículos de comunicação. Então, assim, quem tem uma empresa ou um profissional liberal e que seja já conhecido, por exemplo, normalmente é demandado pela imprensa, né? Já conhecem a pessoa. Então, surgiu um problema político, econômico, aí tem um economista renomado, a imprensa vai atrás, né? E procura, porque ela precisa ter pessoas renomadas, pessoas que são acreditadas, né? O público conhece essa pessoa e vai buscar. Vai telefonar e perguntar sobre aquele assunto, que é o assunto do dia, não é? Agora, se é um profissional, um advogado, um economista, né, um consultor como você, e que não tem ainda esse contato direto com a mídia, é muito importante que tenha alguém que faça com que essa pessoa seja conhecida. Então pode ser a pessoa, né, e pode ser uma empresa. Se a empresa ainda não é de conhecimento, está começando, é uma boa empresa, mas está começando, como que ela vai ser vista, né? Tem 2 maneiras dela ser vista. Ela própria pagar uma propaganda, né? Uma publicidade no jornal, em que a pessoa... A publicidade é muito importante, mas a pessoa, quando lê o jornal, jornal é meio antigo, né? Agora a pessoa só vê internet. Mas, enfim, quando a pessoa pega e abre um jornal, vê na internet, ela sabe que aquela propaganda foi paga, né? Uhum. O que não prejudica nada. Não é um demérito. Não é um demérito. Mas, se a pessoa, dentro de uma notícia, ela vê uma empresa falando sobre aquilo, quer dizer, não, a empresa não fala, mas o dono da empresa, o diretor, não é? Isso faz com que essa empresa comece a ser conhecida e comece a ser sinônimo de coisa boa, né? Uhum. Se ela está naquela matéria, é porque o jornalista confiou. Se o jornalista confiou, a empresa é boa, né? É uma assinatura embaixo. Então, o que a assessoria de imprensa faz? Justamente isso. Nós somos jornalistas, né? E somos jornalistas de um lado do balcão, né? Do outro lado do balcão, do lado oposto,
estão os nossos colegas que trabalham nos veículos de comunicação, rádio, televisão, hoje internet, até um podcast, né? Que não necessariamente tem que ser jornalista, você está aqui e faz um podcast, porque hoje em dia abriu muito esse leque, né? Com o advento da internet inicialmente, das redes sociais. Então, nós somos esse elo de ligação entre a empresa e esses jornalistas que estão sedentos de informação. Eles precisam todos os dias de contatos bons, e eles confiam na gente, para que a gente apresente para eles uma empresa idônea, boa, né, que tenha números bons, ou que esteja começando, mas é uma empresa séria, e profissionais muito dedicados e importantes, e que vão realmente satisfazer o que eles precisam. Que o jornalista, o que ele precisa? Não só, ele tem que, por exemplo, um jornal, ele tem que encher o jornal, né, de notícias. Tem que ter aquilo ali diariamente. Né? Uma televisão tem que ter as entrevistas todos os dias. Né, de programas de entrevista. Então, os produtores ficam, às vezes, assustados. Quem que eu vou colocar? De última hora chega uma demanda para a gente e a gente consegue colocar um cliente nosso rapidamente porque ele precisa para ontem. Entende? Então, é isso. Nós proporcionamos que a empresa ou o profissional liberal seja conhecido através da imprensa. E é um espaço que não é pago. É um espaço que nós conquistamos com a nossa credibilidade de assessores de imprensa junto aos nossos colegas jornalistas que estão, né? Rádio, televisão, internet, jornal, revista, hoje com mídias sociais, Instagram, podcast, e ele vai ser conhecido. Né? Legal, muito bom. Então, para deixar bem claro, né? Você pode estar... Quando a gente fala de negócios, né? De franquias, muito... O que a gente quer, o que as empresas querem, porque a gente vê que dá uma repercussão muito boa e gera negócio. É uma revista Pequenas Empresas, é um caderno de economia do Estadão, da Folha de São Paulo, é uma Exame, uma Forbes. Então, a pessoa ou a empresa pode colocar um anúncio lá, vai pagar, olha, quero esse espaço aqui, meia página, uma página, eu vou colocar aqui, paga tanto. Onde ela quiser, ela vai entrar. Onde ela quiser, ela vai aparecer lá. Só que quando tem uma matéria contando um fato relevante, contando a história daquela empresa, não é pago, aquela matéria não tem um custo, né? É o jornalista que está fazendo, ele achou interessante, então... e é uma outra forma de aparecer que normalmente dá uma credibilidade maior, porque é alguém falando dele, não só ele falando, né? Que dá uma credibilidade maior que a publicidade, é claro que dá, isso é inegável. É claro que, como eu falei, não existe nenhum demérito, é bom fazer as duas coisas. Agora, uma coisa importante que precisa ser dita é que eu não quero colocar em xeque a publicidade de jeito nenhum, meus amigos publicitários. São coisas complementares. Mas, por exemplo, uma publicidade de meia página, um quarto de página, numa revista Forbes, numa Exame, é muito mais caro do que ele pagar uma assessoria de imprensa para aparecer naqueles mesmos lugares. É mais... Como dizer isso, né? Que é mais barato? Porque é mais barato. Mas, assim, ele nunca vai ter... nós não podemos dar certeza que eles vão aparecer. Por isso é mais barato. E ele pagando, ele vai aparecer. E aquilo ali vai ser feito uma arte bonita, vai ter um destaque a publicidade. A matéria... Ele pode estar no meio de... por exemplo, você é consultor, você pode estar com outros 2 consultores falando na mesma matéria, sabe? Mas é importante, pode ser um parágrafo você falando, mas dá muito mais credibilidade. Agora, a publicidade é uma coisa bonita, feita, né, por artistas e que vai chamar mais atenção. Só que a credibilidade gerada por aquele parágrafo é maior. Entende? E é isso aí, eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas... vão com uma expectativa, entendendo assim, a assessoria de imprensa, vocês são um canal para que falem da minha empresa, do meu negócio, da minha franquia, né, não em algum desses veículos que a gente acha que é importante. Mas não tem garantia nenhuma. Então, às vezes, vou te contratar, eu quero aparecer na Pequenas Empresas. Não existe isso aí. Né? Claro que há garantia, porque nós, quando nos procuram para nos contratar o serviço, primeiramente a gente avalia se a empresa... naquele momento da empresa, ela está preparada para ser demandada por jornalistas ou não. Porque também não adianta. Se ela nos contrata e não aparece, ela também vai se frustrar. E nós e ela.
né? Uhum. E não vai ter sentido algum ela fazer assessoria de imprensa. Então, quando a gente diz que não tem garantia nenhuma, não tem, mas a gente sabe que ela vai aparecer. Se ela for idônea, se ela tiver bons produtos, se for um profissional qualificado, claro que ele vai aparecer. E vai aparecer nesses lugares. Uhum. Se ele ficar 6 meses, 1 ano, é muito difícil que a gente não consiga uma matéria em um lugar desses que você falou. Mas não só nesses, como em muitos outros. Né? E se a empresa é do interior do país, por exemplo, ela vai aparecer também naquele local, que pode anunciar Forbes, pode anunciar Exame, pode anunciar a Folha de São Paulo, ou aqui em Curitiba, a Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo. Mas vai ser um jornal muito importante para a cidade dela, sabe? Ou para o estado dela, que eles consomem aquilo, sabe? É muito legal, até citando, né, exemplos, cases como as meninas da Style Bar, né, que são minhas clientes e clientes de vocês também. Então, justamente, né, saiu uma matéria, né, na Pequenas Empresas sobre a história, sobre a franquia, e isso gerou muita repercussão, mas elas tinham um negócio consistente, né? Tem pauta. E até isso eu já vou pegar aqui um gancho assim. Mas o que daria pauta, né? Você fala assim, puxa, vou ver se a empresa faz sentido ou não ela ter uma assessoria de imprensa. Sim. E o que dá matéria, né? O que dá notícia quando a gente fala de uma empresa, de uma franquia? Você consegue dar uns exemplos, uns insights, assim, para a pessoa identificar se vale a pena para ela? O jornalista, quando ele procura uma empresa para fazer uma matéria, quando ele tem ideia disso, ele às vezes não sabe. Nós propomos algumas sugestões, o que realmente enche os olhos. Tem 2 coisas que enchem os olhos dos jornalistas. Tá? Olha, essa dica é muito importante. Essa aí é aquela para você falar, dar o recado ali, porque você tem que estar antenado a isso, porque a gente já vem, depois vou contar também um pouco mais de como dar resultado, mas você saber o que brilha os olhos aí dos jornalistas é muito importante. Então, dá essa dica valiosa. A primeira, quer dizer, a segunda que eu vou dizer é a principal, mas a primeira é muito importante. Quando fala de faturamento, né, de expansão, né, o projeto de expansão e números importantes, que dependendo da revista pode ser um número maior ou menor, tá? A partir de tanto de faturamento você pode conseguir aparecer na revista tal, no jornal tal, e um outro nível, aí já consegue na Forbes, enfim. Isso enche os olhos, mas é importante, né? Agora, o que realmente enche mais, vamos dizer, aí 10% é essa parte, 90% é uma boa história. Olha, geralmente tem histórias fantásticas de empresa, porque o empresário em si, a pessoa que abre uma empresa, é um empreendedor, ele normalmente tem uma história muito interessante por trás, sabe? Que legal. Tem, e às vezes de superação, às vezes de várias quebras. Eu estava ontem no encontro com empresários, né? E, poxa, o rapaz da Market for You falou que ele deu errado várias vezes. Olha só quanta história. Né? E tem coisas que ele lançou que simplesmente não vendendo, depois ele deu graças a Deus que não vendeu, porque não era bom. Agora, ele deu muito certo nesse momento. E isso tem uma história. É uma história que deu errado lá, mas que deu certo depois. Quer dizer, tem que ver, superação. Ou histórias de superação física, mental, enfim. Às vezes de uma pessoa que era muito pobre e que teve uma grande ideia, começou vendendo às vezes na praia, no sinal, e a coisa vai acontecendo. Olha, tem coisas impressionantes que a gente já escutou de histórias, e quando a gente leva para esse jornalista, ele quer saber de tudo. Ele vai pegar lá no fundo, porque isso, o que importa para ele que escreve a matéria, né? Ou uma TV na hora que a pessoa é entrevistada, o que interessa? Interessa que seja bom para ele que está escrevendo, porque ele precisa mostrar serviço e ele é um bom jornalista que conseguiu boas histórias. Interessa que dê audiência, que o leitor compre o jornal, que o programa de televisão seja visto, o do rádio seja ouvido, né? Então, e interessa
são as duas coisas que interessam a ele. Que é vender jornal, porque ele vai estar dando boa notícia e para ele como jornalista. É isso que interessa. E tem outras duas coisas que interessam. Para nós que conseguimos, é muito bom, porque nós intermediamos isso, e para o nosso cliente também. Fica todo mundo satisfeito, Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Quem nos contratou, a gente, o jornalista que escreveu e quem está vendo. Olha que né? Que coisa boa. É bom trabalhar assim, pública. Né? É isso aí. Olha, então eu vou pegar essa dica do Rufino e colocar aqui, assim, histórias, né? Histórias da empresa, histórias do empreendedor, história de vida. De vida. É de vida isso da empresa também, mas a de vida a de vida que está por trás da empresa, né? Das pessoas que estão por trás daquela... É a coisa humana, é humanizar a empresa. E normalmente essas histórias, né, que a gente está falando, são histórias de superação. Então, se você já sofreu muito com a sua empresa, se você já errou, já quebrou a cara, saiba que agora, e você tá bem agora, saiba, opa, você tem aí esse sofrimento, valeu a pena. E às vezes você tá passando por dificuldade agora, você tá num desafio, e você tá precisando de força aí pra ver, cara, já pensa, e eu já tive clientes que fizeram isso, sabe? Tava num momento difícil, e a gente fazia a reunião pra melhorar, e ele falou assim, não, mas eu ainda vou dar a volta por cima e vai ter uma matéria contando minha história. Esse é um gás, uma energia, né, que dá. Coisas porque... E então, aproveita aí. Se está passando por um momento ruim aí, que Deus abençoe, que seja um período que você supere e depois vai gerar pauta para contar essa história aí, para inspirar outras pessoas, né? E na hora que você conta a história, você começa a ser conhecido, e aí vem outras situações, né? Não vai ser mais história, porque aí não dá para contar duas vezes a mesma história, mas a pessoa passa a ser referência, né? Poxa, ela teve tudo isso, tá bem agora, poxa, é ela que eu vou procurar para dar outras entrevistas, sabe? Ela e daí acho que vai desdobrando, né? Daí às vezes assim, inovações, aquela empresa fez um negócio muito diferente, uma estratégia diferente, um produto, um serviço, uma forma de trabalhar com a sua equipe. Que você falou sobre as duas coisas mais importantes. Agora, se é uma empresa, abriu uma mega loja, isso vai dar matéria, né? Abriu a primeira loja na região norte. Pode ser que não dê matéria aqui em Curitiba, no Rio, em São Paulo, às vezes até dá, tá? Porque dependendo da situação, do momento. Agora, nos jornais do norte do país, e principalmente no estado que foi, ali vai dar matéria. Vai dar matéria. Sabe? Então tem muitas situações, o próprio produto da empresa, dependendo da época do ano, né? Que é mais demandado, sabe? Enfim, tem mil situações que geram matérias e a gente vai descobrindo, porque tem coisas que quando a empresa nos contrata, que nós nunca pensamos naquilo e que nós vamos depois estudar matéria. A gente fala assim, ó, tudo que está acontecendo, tudo o que você passou, o que acontece agora, teus planos para o futuro, qualquer coisa que aconteça na empresa, às vezes parece que para você é uma coisa trivial, mas nos conta que isso pode gerar algo sensacional. Que você não está nem pensando. Que você já tem esse olhar, né? De saber o que pode chamar atenção e às vezes até a roupagem, né? Quer dizer, falando desse jeito não é interessante, mas se eu abordar com um tema que tá rodando aí, conecta alguma coisa... Só mudar alguma coisinha, mas não contando nada ao contrário, mas... Né, olhar de uma outra perspectiva, né, aquela mesma situação ali. Isso aí. Cara, isso é muito legal. E quando você fala, acho que é interessante também a gente prestar atenção nisso, quando você fala, às vezes não é a notícia que vai sair num veículo nacional ou num veículo aqui, mas você está com uma estratégia, você está crescendo no norte e nordeste do país. Então, inaugura uma unidade lá e os jornais da região vão falar, isso vai inspirar outras pessoas, puxa, que negócio é esse que está chegando aqui? Será que não é oportunidade? Será que eu não posso investir? A matéria é multiplicadora. É multiplicadora. Então, normalmente, quando a gente inaugura uma unidade, eu vejo que as pessoas... Sempre que a gente inaugura o evento de inauguração, a movimentação, isso já gera novos leads, né? Novos interessados na franquia. E se você potencializa isso com uma assessoria de imprensa, a chance de você expandir ainda mais é muito legal. Uma coisa que cabe dizer aqui, Erlon, é que eu falo dessa forma. O nosso trabalho é construir essa marca, né, e essa autoridade, né, no assunto. Agora, não é naquele momento vender. Não é aquela matéria, o objetivo nosso, enfim, o que a gente fala é o seguinte, você não vai vender no dia seguinte.
Só que em determinadas ocasiões vende. Vende. Aí eu falo que é um efeito colateral. Bom, né? Efeitos colaterais são ruins. Agora, o efeito colateral de uma matéria é você vender no dia seguinte. O teu telefone não parar. Mas não é esse o propósito. O propósito é que você comece, passo a passo, a ser referência no mercado. E a partir disso, em algum momento, você vai vender. Mas pode, no dia seguinte, vender também. Não, perfeito, e eu acho que é corretíssimo, né, essa postura da assessoria, deixar claro, não é assim, eu vou investir aqui porque eu preciso vender, né? Não. Mas o que eu vejo? Agora não é o Rufino que tá falando, eu que tô falando. Eu já vi cliente, o pessoal você falou do Market for You, então a gente tem um podcast também gravado com eles, com o Sandrinho aí, figura, uma história muito legal, então ficou curiosidade, dá uma pesquisada aí no nosso canal que você vai encontrar a entrevista, que a gente ficou um tempão batendo papo contando tudo sobre Market for You. Também tem um episódio sobre a Tuts, que eu vou falar agora, que também quando um dia eles apareceram no programa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, num domingo, né? Eles são cliente nosso, tá? A Tuts são, foi. Olha, que legal. E saiu e ele me mandou mensagem, ele falou, cara, não para de ligação, e-mail, não sei o que, né? Então, realmente gera, porque as pessoas, puxa, um negócio legal, um negócio bacana, é franquia. Sim. Então, não é assessoria falando, eu que tô falando aqui, cara, eu vejo que dá um resultado muito legal pro pessoal que realmente consegue ter uma visibilidade. E tem vários cases aí que a gente vai vendo, né, como a gente está nesse mercado, que realmente isso é muito, muito positivo. E o marketing digital, eu sempre coloco, cara, você tem que fazer marketing digital, você tem que fazer feira, você tem que fazer assessoria de imprensa. Então, um não substitui o outro, mas, às vezes, a gente vê, como você falou, puxa, uma matéria dessa dá uma repercussão... Fora que você pode usar também, fora essa repercussão toda que já dá, você pode usar nas suas redes sociais, no seu marketing digital, repercute aquela matéria. Olha né? só como eu sou bom em pequenas empresas, uma matéria comigo, olha só. Exatamente, exato, você vai mostrando, potencializando também, né, isso que matéria. Então, precisa ter tudo, né? Não é só assessoria de imprensa, não é só marketing digital, não é só, enfim, a publicidade, mas é um conjunto e, na minha visão, a assessoria de imprensa é muito, muito importante. E a gente está falando isso que vai criando essa autoridade. Mas antes de entrar na autoridade, eu já vou colocar uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, a gente falou tudo isso, poxa, é muito bom, e o contato, mas talvez algumas pessoas tem muito empresário bem arrojado e falam assim, tá, mas qual que é a diferença? Já que não é pago isso, mas eu tô pagando o serviço de vocês, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Ok. Mas eu tô gastando com vocês, só que vocês não estão pagando jornalista, né? E nem pode. Não pode. Né? E se eu mesmo chegar lá e mandar, eu vou descobrir quem que é o jornalista que fala de franquias, que fala de negócios, que fala de inovação, e eu vou mandar a minha história para eles lá, e pode ser que ele goste e ele publique. Qual que é a diferença do cara fazer sozinho e de fazer com uma assessoria de imprensa? Olha, vou falar de forma bem tranquila. Ele pode fazer, não tem nenhum problema. Se ele entrar em contato com a pessoa certa, tem um ponto, tem que ser a pessoa certa, enfim. Ele pode conseguir sim, sabe? Ainda mais se for alguma coisa muito boa, né? Só que, a primeira coisa que eu falei aqui, quem é a pessoa certa? Ele pode não saber. Nós sabemos, não vou dizer de todos, mas de uma gama enorme de veículos de comunicação no país, né? Então a gente pode distribuir essa notícia por muitos, né, veículos. E ele não vai ter isso, né? A gente tem a credibilidade de já ter vários clientes. Então, aqueles são colegas nossos. A gente sabe como chegar neles. Qual a linguagem, né? A gente fala a língua do jornalista. Nós somos jornalistas. A gente fala a língua do jornalista. E eles acreditam na gente. Eles nunca vão achar que nós vamos passar uma furada para eles. Nosso nome está em jogo com eles, né? Que são quem faz tudo acontecer. Nós somos o meio de campo. Nós não fazemos o gol, né? O gol são eles que vão fazer, né? Para o nosso cliente. Então, assim, ele pode fazer, mas é uma economia que não vale a pena, sabe? Porque
pode ser muito mais potencializado através da assessoria de imprensa. Por quê? Nós fazemos só isso o dia todo. Ele tem a empresa dele. Hoje eu vejo, estava conversando com você antes aqui, né? Como é difícil marcar uma reunião, né, presencial. Ainda mais depois da pandemia, né? Porque ficou, e é muito bom, né? Hoje, online, a gente faz com o mundo todo, né? Agora, eu vim aqui em Curitiba e vou visitar clientes nossos aqui, mas eu quero visitar outras pessoas e, geralmente, elas querem fazer online, sabe? Eu só me perdi onde eu estava agora. Mas essa vantagem de contratar assessoria, porque você tem um vínculo, né? Porque ninguém... O tempo das pessoas é muito difícil, então você não vai conseguir chegar no jornalista, você não conhece, só fala, né? Vamos sentar e tomar um café, coisa que vocês conseguem, porque vocês têm um relacionamento, né, de anos. O que eu quis dizer é que eles não têm tempo para nada. Aí vão ter tempo para parar o dia no que eles estão fazendo, para ligar para o jornalista. Contrata alguém que faz isso o dia todo, meu Deus. Sabe? Não, perfeito. E o que eu vejo e esses dois lados, né? O jornalista lá também com aquela pressa que eles têm, né? Que precisam né? Não vou conversar com um cara, não sei se é interessante agora. Eu vou falar com alguém que eles indicaram. Que eles indicaram. Que é assessoria, que é parceira nossa. Que é parceiro, já sei que foi feito um filtro, né? Uma triagem para saber que realmente que aquele personagem, aquela história vai encaixar para aquele veículo. Vai valer a pena. E olha, assim, por questões econômicas e também do mundo que mudou muito nos últimos anos, né? As redações, né, de jornal, de televisão, de revista, estão muito enxutas hoje, né? Eu ia, no final dos anos 90, lá no Globo, no Rio de Janeiro, que nem tá lá mais agora onde era, mas que é uma redação imensa, era lotado. Aí eu fui, vamos lá, começo dos anos 2000, já estava menos. 2010, menos ainda. Hoje em dia, cara, é muito pouca gente trabalhando, sabe? Claro que com o advento da tecnologia, poxa, diariamente, enfim, com o passar dos anos, aumentando tanto, potencializando tanto o que se pode fazer, o jornalista hoje faz um monte... Ele não escreve só matéria, ele já fotografa, ele já coloca para mídia social. O cara que é do Globo, eu estou falando do Globo, que eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho mais convivência com eles, eles escrevem para o Jornal o Globo, para o Globo Online, para o Globo.com, para o G1. Às vezes eles estão na Globo News, eles fazem tudo, sabe? Aí tem até discussão, deveria ser assim, só que é assim, sabe? Então ele também não tem tempo para nada. E ele precisa diariamente de boas entrevistas e bons entrevistados. Então, nós somos demandados toda hora, sabe? Nos anos 90, quando eu trabalhava em jornal e tudo, nós em jornal, porque eu era do outro lado na época, né? Nós tínhamos, assim, um certo preconceito com a assessoria de imprensa. Pô, já vem esse pessoal querer passar coisa para mim, para vender coisa deles? Olha só, cara. Eu próprio. Olha só, hein? Eu próprio. Agora a coisa foi mudando, que eles dependem tanto da gente, e não é só uma relação de claro, dependência dos dois lados. Agora, eles confiam na gente. Eles têm como parceiro, nós somos produtores com eles das matérias, sabe? Então, assim, eles precisam muito da gente nesse sentido, e nós precisamos muito deles, sabe? E nós precisamos passar gente boa para eles entrevistarem. Então, hoje não dá. Esse preconceito acabou nas redações. Eles nos veem como parceiros nos anos 90, eles nos viam como, sei lá, aquele cara chato que quer me vender uma matéria, sabe? Não é, enfim, vender no sentido de vender a ideia da matéria ali, né? Isso. Cara, que legal, hein? Que interessante. E é muito legal esse bate-papo. Então, se está gostando aqui, também já fica o convite para assistir outros episódios, porque sempre a gente faz um bate-papo e é muito transparente, né? E é muito sincero, a gente fala, ó, não tem corte e é diretão, e é isso, né? Quer dizer, é possível o cara fazer sozinho, né? Mas, cara, dentro de todo esse contexto, você vai ver, cara, que não vale a pena. Provavelmente você vai ficar batendo cabeça, perdendo tempo e dificilmente vai conseguir. Não é impossível, mas é muito difícil. Não, claro que não. Né? Não é obrigatório. Mas e se você contratar, mas você vai ver que... E eu posso falar pela experiência, tantos clientes que a gente tem, que vale muito a pena esse serviço. E tem empresas grandes que talvez não precisassem de assessoria. Aí que elas precisam mais ainda, porque
Uma coisa que eu lembrei agora, de uma empresa grande, ou qualquer tipo de empresa que seja, se passar por um problema, se acontecer alguma coisa numa clínica com um médico, e que aquilo repercute, a imprensa vai em cima, né? Porque também tem uma coisa, que eu não vou dizer que é lamentável não, porque é um pouco do ser humano, as pessoas já gostam um pouco de ver uma desgraça, né? Então, quando tem o médico, sei lá, deu um remédio, matou alguém, ou não sei, qualquer coisa, que eu fui na pior das situações, né? Porque existe, né? Então, nós fazemos gerenciamento de crise com a imprensa, sabe? Legal. Não porque antigamente ficava assim, o gerenciamento de crise mudou muito. Lá, falando de anos 90, anos 80, né? As pessoas que eram responsáveis por esse gerenciamento, elas queriam mudar de assunto. Não, vamos focar nisso, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. Hoje em dia, não. Vamos na raiz do problema e mostrar tudo, sabe? E ver o que a gente pode fazer, primeiramente, mostrando, se responsabilizando por aquilo e mostrando que as providências estão sendo tomadas. Porque senão, fica uma coisa que parece, né, que se faz todo dia. Né? A gente fala no Brasil, mas é em todo mundo todo, tá? Aqui no Brasil é assim, não, é no mundo todo. De colocar por debaixo do, colocar debaixo do tapete, né? Não vai. Vamos lá focar no assunto e juntamente com isso, depois que isso for acontecendo, que nós tirarmos as dúvidas do jornalista, isso aconteceu mesmo, foi por isso, por aquilo. Mas e aquilo? Esse médico... Vamos falar se tiver que, poxa, vamos nos responsabilizar. Depois, vamos soltar coisas boas. E a empresa vai continuar existindo, sabe? Porque, às vezes, ela não tinha controle daquilo, ela vai passar a ter. Mas vai passar a ideia que ela não tinha controle. Poxa, somos humanos, sabe? E tem que tudo ser dito e esclarecido. Para que não fique essa mácula depois. Então, tem tantas empresas grandes que passaram por problemas terríveis. Para americanas aí, né? Que foi no começo desse ano que eu já vi matérias de alguma recuperação, né? Houve fraude, evidentemente, mas nós somos os consumidores gostam de Americanas. Eles é uma empresa boa. Será que é bom para o país que ela vá à falência? Não é. Então tem que ser feito não sei se foi feito bem ou mal, porque não tô lá e não sei. Vamos fazer um gerenciamento de crise que faça com que isso continue, os empregos sejam resguardados, né? A sociedade continue contando com Americanas, né? Ela está em bolsa, tem muita gente que depende disso, comprou papel não sei quanto, está tanto agora. Quer dizer, é muito bom que a empresa saia desse momento e se para sair tem que gerenciar bem a crise, senão... vai perguntar alguma coisa pro CEO lá, o cara vai ir, e agora? Exatamente, eu acho que é esse aí um papel, né, muito importante de tanto no caso que você já foi extremista ali nos casos trágicos, mas às vezes nem é uma crise, mas eu vejo assim, eu sempre recomendo também pros meus alunos, né, tem assessoria porque também é sempre bom aparecer, é óbvio que é bom a empresa aparecer, mas às vezes assim a forma que vai aparecer, porque às vezes chega lá, é um jornal local que quer fazer uma matéria numa unidade franqueada, e o franqueado às vezes ele pode falar alguma coisa de um jeito que gera uma impressão para quem está assistindo, tem que ser treinado, então até recomendo, coloque no contrato, olha, que ele não pode falar nada. Se ele for solicitado para uma entrevista, que ele acione a assessoria de imprensa. Tendo assessoria de imprensa, nos acione. Que a gente pode conversar online. É muito distante, a gente conversa online e fala, né, tira as dúvidas da pessoa. Né? E aí ele vai saber o que dizer na hora. Né? Se pode aparecer a marca, se não pode. Porque às vezes já gravaram programas que a marca da empresa estava estampada aqui e simplesmente cortaram na edição. Não vai aparecer. Por quê? Não podia colocar, mas ninguém falou. Sabe? E às vezes a coisa que a pessoa fala que é do dia a dia, que é normal, mas quando tá se falando num jornal, o peso é outro, né? O impacto, às vezes, pode ser muito negativo. Sim. Então tem que ter esses cuidados e é o papel que vocês fazem aí de uma forma muito positiva. É unidade franqueada, mas é o nome do franqueador. É o nome do franqueador, né? Então, alguma coisa que ele tá falando, então tem que ter esse limite, né? Sim. E eu acho que é muito importante nesse trabalho. E a gente tá falando tudo isso para criar, né?
reforçar a autoridade, porque hoje a gente vê que é muito importante a autoridade para ter credibilidade, não só da pessoa, mas da marca. Então, como que você vê a assessoria de imprensa, o papel da assessoria nessa construção da autoridade? Claro que aqui no bate-papo a gente já falou, quem está acompanhando já viu muitas coisas, mas... E falar sobre isso. Já falamos sobre isso, mas como eu sei que você tem um trabalho muito focado, né, na construção, né, de autoridade, então, se você pudesse compartilhar um pouquinho aí tua visão da assessoria de imprensa nessa jornada de construção de autoridade. Os mais antigos diziam, eu sou autoridade no assunto. Mas como a pessoa é autoridade no assunto? Porque ela domina aquele assunto. Então, se ela domina e sabe pormenores daquilo, né, vai a fundo, ela é interessante para depender. Poxa, aconteceu alguma coisa com um tremor de terra, eles vão procurar um geólogo, alguém que saiba falar sobre isso, vai procurar o mais renomado possível. Se a pessoa não puder atender, o segundo, enfim. Mas ele construiu, de alguma forma, essa autoridade. Como? Só ele sabe. Agora, nós, da assessoria, podemos expandir isso, né? Essa autoridade, construir algo para além dele e dos seus pares, né? Se é um geólogo, certamente todos os geólogos deveriam conhecê-lo, seria grande. Agora, para expandir fora da área dele, a assessoria é muito importante. Claro, mídias sociais, tudo no marketing é importante. Do lado da assessoria, o que nós fazemos? A gente vai construindo dia após dia que ele seja essa autoridade no assunto, que ele já é, mas que ninguém sabe. O que adianta ele ser autoridade no assunto e ninguém souber? Ninguém fora lá, daquele o médico dele, fora da medicina não sabe. Então nós vamos, né, alavancar isso, né, e construir dia após dia. E ele pode, como a gente falou também, usar nas redes sociais, as matérias, enfim. Aí ele vai ser referência. A primeira pessoa que o jornalista vai pensar fulano de tal que, poxa, ele é autoridade no assunto. E quando a gente fala autoridade no assunto, acabou, né? Ponto final. Ponto final. Se ele falou, é ponto final, sabe? E, claro, ele vai procurar, se existem opiniões divergentes, vai procurar duas autoridades. Economista, olha, eu fiz economia antes de jornalismo, tá? Então, economista é um bicho complicado, porque às vezes os dois são autoridades, mas um enxerga de uma forma, outro de outra, completamente diferente. Porque não é ciência exata como matemática, mas as pessoas acham que economia faz isso, dá nisso. Não, pode fazer isso, dá em outra coisa, sabe? Então, assim, o jornalista, ele geralmente, quando tem divergência, ele vai procurar duas opiniões, que é muito importante isso. O veículo de comunicação que não procura as duas opiniões, ele está errado, tá? Tem que procurar o contraditório, sabe? Porque tem muitos veículos que só vai um lado. Isso politicamente hoje acontece muito, tanto de esquerda quanto de direita, qualquer um, sabe? Então é isso, quer dizer, ele sair do âmbito dele para ir para o mundo. Né? Se autoridade no assunto, sim, pro mundo, sabe? Cara, muito legal. E, bom, quem está acompanhando aí, você que acompanhou toda essa nossa conversa até agora, você já viu que o Rufino é uma autoridade aí na assessoria de imprensa, né? Sim. Todo o conhecimento, esse domínio, esses anos. Então, queria te aproveitar. Como que foi isso? Eu achei bem interessante que você era de um lado, até tinha um preconceito ali contra a assessoria. Então, conta um pouquinho dessa história, como que você começou nesse trabalho, nesse segmento, a tua empresa, Mercado Com. Então, conta essa história aí, como que foi gerada a tua autoridade, né? Sim. Enfim, inicialmente, Erlon, eu sabia desde, não sei se de criança, mas de adolescente, que eu queria ser empreendedor. Isso eu já sabia. Então, poxa, eu dava aula particular em casa. Então, eu sempre ganhei meu próprio dinheiro desde 16, 17 anos, dando aula. Depois eu comecei a comprar mercadorias e vender de forma bem primária mesmo, sabe? Quando eu fazia faculdade e tudo. Depois, né, de me formar, depois da economia, de me formar em jornalismo, eu comecei a estagiar com jornalismo e eu vi, poxa, eu tenho que parar com isso que eu faço fora o meu estudo, o meu trabalho, porque isso prejudica o meu trabalho.
Então, aí eu parei. E eu achei que nunca mais eu ia empreender na vida. Porque foram empreendimentos mambembes, vamos dizer assim, tá? Não foi nada oficial. Mas aí eu trabalhei, eu comecei a trabalhar num jornal que é lá de Niterói, que é uma cidade da região metropolitana, né, muito importante lá no Rio de Janeiro, né? No O Fluminense, que infelizmente acabou na época da pandemia. Ele continuou online, né? E aí eu fui do Fluminense para o Jornal do Brasil, que também, infelizmente, não existe mais, um jornal maravilhoso, né? Que era lá enfim, anos 60, 50, ele era de 1891, imagina, olha. Quando começou lá a República. Então o Jornal do Brasil foi, em certos momentos, o jornal mais acreditado, né? O jornal de mais referência do Brasil, sabe? Era do Rio de Janeiro, mas era um jornal que falava... Por isso o Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Sabe? Ele era mais importante que o Globo, era mais importante que a Folha de São Paulo, que o Estadão. E ele foi decaindo, enfim, muitas dívidas. Ele comprou um prédio lá que, enfim, acabou com ele. Então eu trabalhei no Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, numa revista, eu fui editor de uma revista. E teve um momento da minha vida que eu estava muito mal, né? Não estava me satisfazendo mais aquilo, né? E simplesmente eu optei por abrir uma empresa na minha casa, né? Começou em 1998 e eu tinha 29 anos. Eu era muito novo para isso, sabe? Pelo menos para uma empresa como a minha, são jornalistas que saem sim dos veículos de comunicação, mas com muita autoridade já, sabe? Eles são conhecidos de muitas pessoas que eles entrevistaram, muitas empresas. Então eles têm já um contato bom e conseguem clientes com muita facilidade, passando para esse outro lado do balcão, de ser assessor de imprensa. E eu não tinha isso. Eu tinha 5 anos só de jornalista, né? Sendo que um ano e meio como estagiário. Então, como jornalista, muito pouco tempo. Construí minhas fontes e me ajudaram muito no início também. Então, assim surgiu o Mercado Com em 98, tá? Eu e mais 2 pessoas lá em casa, né? E assim, foi muito difícil no começo, né? Dívidas grandes que eu tinha na época também, que foram sanadas, graças a Deus, e sabendo, né, que eu não teria condições de competir com assessorias já estabelecidas de pessoas bem mais velhas do que eu e com muito mais experiência e com muito mais credibilidade junto às empresas. Nós inicialmente fizemos uma proposta que era por inserção, que era a pessoa pagava, nos contratava, mas só se nós conseguíssemos uma matéria que ela nos pagava um valor estabelecido em contrato, sabe? Então podia ser que uma empresa não aparecesse naquele mês, nós íamos trabalhar, fazer foto, construir release e não ganhar nada, sabe? Mas foi uma forma que eu encontrei na época, né, de conseguir clientes, que é o objetivo de uma empresa, ter clientes. Perfeito. E às vezes era uma empresa... como começou isso? Agora eu lembrei. Um amigo meu maravilhoso, né, que tô sempre, já não é cliente meu porque não tem mais a financeira, que era a SB Financeira lá no Rio de Janeiro. Ele não tem mais a financeira. Mas eu já tinha entrevistado ele 2 vezes. Ele me conhecia, gostava muito de mim. Quando eu levei a proposta para ele, pessoalmente, grande proposta, com muita coisa escrita, não sei o quê, tinha um parágrafo, assim, que falava, se ele preferisse, nós poderíamos cobrar por matéria. Ele se fixou só naquilo. Vem cá, isso aqui. Cara, eu não tinha nada sobre isso. Eu só coloquei que era possível. Aí quando ele falou que queria aquilo, meu Deus, e agora? Do nada, né, tive que começar a construir. Como é que eu vou cobrar isso? Se ele aparecer na Folha de São Paulo, se ele aparecer na Gazeta do Povo, se ele aparecer... Eu vou cobrar quanto? Eu fui tirando da minha cabeça isso. E deu certo, assim. Ele foi um cliente que ficou 10 anos, até a SB Financeira fechar. E muitos clientes fecharam. Porque a pessoa, assim, infelizmente, como em todos os ramos, né? Tem muita gente que fecha um contrato de assessoria e a empresa não consegue nada, 2, 3, fecha um contrato de 6 meses, a empresa está pagando, não acontece nada, não aparece nada, porque é um mau profissional. Tem maus profissionais em todos os lugares, né? Então, tem empresas que não queriam nem ouvir falar de assessoria de imprensa.
Aí quando nós chegamos, olha, tem assim, eu posso também fazer assim. Você pagar só acontece a matéria. Ah, é? Ah, então eu quero. Uhum. Então nós conseguimos muitos clientes dessa forma. Cara, você foi ali disruptivo, né? Não gosto muito dessa palavra, meio batida, Foi. mas Pra época foi. Porque era... Tem gente que hoje em dia faz isso. Nós continuamos tendo essa proposta, que não é hoje a base da nossa empresa, sabe? Nós mudamos, e, enfim, para mensalidade, porque senão é muito difícil você ter uma, né? Tem que ter uma entrada, porque senão a empresa não vai, ali não vai conseguir. Mas nós temos hoje em dia. Mas ainda continua. Quem quer nos contratar e fazer dessa maneira, por inserção, claro que se a pessoa contratar mensalidade, vai ser mais barato. Que se eu consigo 5 matérias no mês, uma empresa, se ela for pagar por matéria, vai ser bem mais caro do que se ela contratar mensalidade fixa, entende? Mas ela prefere às vezes assim. Ela sabe que a gente vai estar trabalhando. E eu sei que você ia falar só uma coisa. Eu fui num congresso de jornalistas que me perguntaram, eu falei, né, sobre isso, e a pessoa perguntou, vem cá, você fez o que antes? Fez pesquisa? Cara, queria saber tudo, como é que eu construí isso? Cara, eu tava na guerra, cara. Precisava dar um jeito. Precisava, isso surgiu disso. Ele não acreditou. Não acreditou, ele achou que eu não queria. Que você tava escondendo o jogo ali. Mas era verdade. Cara, que legal, que legal. E eu achei muito bacana. E sabe, eu não sei se. Acho que você nem sabe, né? Porque no começo lá como que é da minha relação com a Mercado Compras. Não te conhecia, né? Fui conhecendo outras pessoas e tal. E me indicaram justamente por isso também. Já faz vários anos, mas tem uma assessoria para indicar e tal. E fica, né? Então, para quem também nunca trabalhou, normal, o padrão da assessoria de imprensa, e não tem nada de errado com isso, mas assim, o padrão é isso. Você paga uma mensalidade e não tem como garantir, né? Então, pode ser que se fique lá e não saia nada. Pode ser que você leve uma sorte ou, né, enfim, as coisas assim. Foi o que eu disse. Se é uma empresa boa, a gente consegue. Vai conseguir, Só né? não pode dizer que vai conseguir ali, aqui, acolá, mas conseguir, a gente consegue. Conseguir alguma coisa. Então, você paga e você não sabe, né? Fica muito aleatório. E daí, isso incomoda muita gente. E eu tinha, né, muita gente fala, mas eu vou pagar e não é um serviço assim tão baratinho, né? Então o cara faz a conta, puxa, mas pode ser que eu pague já no ano tanto e não sei nada, eu joguei esse dinheiro fora. Então, estava conversando com um amigo, empresário aqui de Curitiba, e ele falou, olha, eu tenho uma assessoria que cobra diferente, só paga se sair. Isso aí. Falei, cara, que legal, de onde que é? Do Rio, esses caras. Daí ele me passou contato, a gente foi conversando, e daí, enfim, eu passei a indicar e a gente foi trabalhando. Tem as duas possibilidades hoje. Hoje tem as duas possibilidades. Você quer fazer assim? Ok, faz assim. Tá parecendo muito, tá ficando caro. Vai pra mensalidade, vai ser mais barato. Mas e agora? Eu quero mudar de novo. Muda de novo. Putz, é muito legal. Isso aí você tem esse espírito empreendedor mesmo. O cliente que manda, né? O cliente que vamos fazer o que o cliente faz. Então, na época, você teve aí essa como que é? E porque até tem gente que não entende, né? Quem já tá muito acostumado. Quando eu fui indicar para um outro cliente, eu falei, olha, isso funciona assim. Não, mas não é assim que a assessoria funciona. Mas não tem uma regra, né? Você cobra do jeito que você quiser. Ele pode ter passado por duas, três, 5 assessorias que sempre foram assim. Não, isso está errado. Vem cá, eles compram matéria, eles pagam. Não, a gente não paga ninguém. Não é. É um formato. É um formato de fazer. De precificar diferente. É um formato diferente. Mas que nós fazemos absolutamente tudo igual à assessoria tradicional. Que nós fazemos também tradicional, né? Mas quando a gente consegue fazer o gol, que é a matéria, é claro que de forma unitária vai ser mais caro que ele vai pagar. Mas tem gente que prefere continuar assim, porque ela também pode fazer um planejamento que não vai aparecer em todos os lugares. Ela quer só 20 lugares. 20 veículos de comunicação. Aqui que me interessa, né? Porque às vezes tem isso, né? Para algum segmento, para algum mercado. E aí vai nos dificultar mais, porque colocou só 20. Pode ser realmente que no mês não tenha nada. E aí ela não vai pagar. Mas ela tá satisfeita porque ela só queria aqueles mesmos. E daí quando sair, vai ser caro, agora, né? Quando sair, vai ser caro. Que daí realmente vai. Vai ter que pagar não tem mágica ali e também, aí como é que faz? A gente tá trabalhando mensalmente, 2 meses não teve nada. Aí tem uma matéria, tem que ter uma recuperação disso. Mas e não foi no lugar que ela queria. Então
Ah, legal. Então, isso aí já faz muito. Quantos anos que tem a São Mercado 25 anos. 25 anos. Ninguém faz conta para não saber, porque eu falei quando eu abri, não vou falar com a idade que eu tinha. Agora quem fizer conta aí já ferrou, todo mundo já vai saber. E é legal, e eu gravei até um vídeo lá pro aniversário de vocês. Foi, de 25 anos, é verdade, não lembrava, mas realmente é muito legal. E hoje, como que tá? A gente já tá esgotando o nosso tempo, né? Falei que com o Rufino aqui, como a gente se conhece, ia voar aqui o nosso tempo do nosso podcast. Voou, né, cara? Voou, puxa, né? Então, já pra gente ir pro final, como que tá hoje, né? Quantas pessoas que você tem ali? Qual que é a estrutura? Vocês estão no Rio, mas vocês atendem o Brasil inteiro? No Rio de Janeiro, atendemos o Brasil inteiro. Nós somos um time de 15 jornalistas, né? Claro, além de jornalistas, nós temos administrativo, comercial, enfim. Mas de jornalistas são 15, né? E a gente atende todo o Brasil, do Rio de Janeiro, e hoje em dia, porque ficava muito há um tempo atrás, que quando eu for para um local, como eu sou desse local, eu vou ter assessoria daqui do local. Tá, pode ter do local, mas em nacional a gente faz nacional, e às vezes aquela assessoria não faz de forma nacional. E hoje, com o advento da internet e com a pandemia, né, que foi terrível, mas que, como uma guerra, acontecem coisas muito boas a partir disso também, o online, né, as reuniões de forma remota cresceram vertiginosamente. Então, isso hoje, as pessoas acreditam mais que realmente um serviço possa ser feito de forma nacional. Eu acho que as pessoas viam isso com uma certa reticência. Não vai funcionar muito bem. E hoje em dia, não. Então, poxa, a gente está lá, a gente pode conseguir. A gente não consegue bater só no Brasil, a gente consegue nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, e aí vai, entendeu? Porque tem franquias que abrem. Eu vi esses dias que a ABF não é um selo, não sei, é uma inscrição internacional. É um prêmio de franquias internacionais, né? E que são cadastradas e podem tem a certificação da ABF para ser internacional, né? E muitas internacionalizam, né? E nós conseguimos no exterior. Portugal, então, é muito mais fácil, né? Para a nossa língua, né? Mas outros países, sim. A gente já fez da França, a empresa estava na França, tinha que aparecer. Mas ela queria aparecer no Brasil para vender aqui também, mas ela tá lá, entendeu? Legal. Então é isso aí. Pô, que bacana. E o que você vê para agora a gente já fechando esse nosso bate-papo, o que você vê de tendência em relação na assessoria de imprensa, esse mercado? Você acha que vai crescer, que vai diminuir? Assim, enfim, fala aí o que a tua visão sobre o futuro desse viés que você tá. Claro que no meu ramo eu conheço um pouco mais, né? Claro. Com a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, certeza a gente nunca vai ter de nada, né? A gente não sabe daqui a 10 anos como é que vai estar esse mercado, nem o meu, de assessoria de imprensa. A gente não sabe quais serão as profissões do futuro. A gente não sabe como é que vai ser o trabalho daqui a pouco. Como é que a gente vai se comunicar hoje pelo celular. Daqui a pouco pode ser por outra coisa, sabe? O celular hoje faz tudo. Então, assim, na assessoria, o que eu vejo, chegou um momento em que as coisas foram se restringindo um pouco da mídia tradicional. Até porque são poucas. Fechou muito jornal, fechou. Agora, o que abriu de coisa na internet, em redes sociais, podcast como o seu, e tanta diversidade que tem hoje em dia, tem gente que reclama, poxa, restaurantes, né? Nós tínhamos muitos clientes restaurantes que hoje nem tem tanto mais. Tinham muitas matérias para falar de restaurantes semanalmente, naqueles lugares, e não tem mais. Tá, mas hoje, que as pessoas ficam, poxa, era tão bom no passado. Não. O que se tem hoje de possibilidades com redes sociais, Instagram, que a gente também consegue, né, colocar os nossos clientes lá, é muito maior do que era antigamente. Que as pessoas ficam muito ligadas, era assim, porque ficam com medo do futuro. Mas, sabe,
mas é muito maior hoje. Eu acho que só tende a crescer, porque é infinito isso, né? Um jornal como era, tem ainda, né? Eu leio jornal de papel diariamente. Eu faço isso, né? Fico, né? As pessoas, hoje, lá na empresa, que eu sou mais velho, ninguém faz isso. Acho até engraçado eu fazer isso. Mas as pessoas mais velhas ficam, poxa, era muito bom no passado. Não, sempre foi muito bom antes. No meu tempo que era bom, não sei o que. Não, qualquer tempo. Quem nasceu em 50 vai achar que foi... Então é assim, é um mundo vasto hoje, porque sempre vai existir veículos de comunicação, pode não ser os tradicionais, mas tem outros diferentes hoje, que não são os tradicionais, que eles também precisam de matérias, eles também precisam de entrevistas. Sempre vai ter, sabe? Legal. Então é um mercado em crescimento, por incrível que possa parecer, né? Porque a mídia tradicional está diminuindo. Porque vai... nem tinha feito essa análise, é verdade, né? Que nem até o cara tá assistindo, quiser... eu queria ser entrevistado no podcast aí, Franquia Pod, então, né? Olha, já sabe, né? Às vezes não consegue, né, chegar em mim, vai chegar numa assessoria, já pode, fala, se quiser participar aqui, fala lá com o mercado. Você nunca pensou nisso, nunca pensei nisso. Você é uma referência em franquia, cara. Então, assim, uma franquia que... Pra gente conseguir uma entrevista contigo, e eu sei que você não faz só aqui em Curitiba, você faz quando vai em outros lugares também. Aí, São Paulo, no Rio. Vai aparecer a empresa no podcast teu, olha só, quantos vão vir? Né? Quantas pessoas? Tudo bem, são pessoas ligadas a franquias, mas não, tem uma gama de pessoas que você fala de empresas. De negócio. Né? De pessoas que querem investir numa franquia, que querem... Porque o franqueador quer o quê? Ele quer investidores que abram franquias. Eles querem outros empresários. O que tem de empresário que ver? É verdade. Eu nunca tinha pensado no serviço de vocês dessa forma. Só não me cobra depois, poxa. Então aí, vamos cobrar. Não, e aqui bom. E aqui todo mundo que vem, ninguém paga, é convidado. O que vocês podem fazer? Quem quiser, puxa, mas eu queria, porque realmente. E sabe porque é aquela coisa. Que franquia pode, né? Franquia pode aparecer, muito bom. E a gente já teve franqueadores que vieram aqui, a pessoa assistiu e depois o cara falou, cara, eu vendi uma franquia. Tá vendo? Porque a pessoa sentiu a efeito... sinceridade da conversa, porque aqui a gente conversa tudo. Aqui. Tá aberto. É o efeito colateral. Efeito colateral. Então, se você é franqueador e quiser participar, a gente não cobra, não é isso, mas manda lá pra mercado. Tem que ter uma boa história. Tem que ter uma boa história, porque também não, né? A gente tem uma limitação. Exatamente, né? Não é todo mundo que quer ser entrevistado que a gente vai conseguir, porque senão ficaria o dia inteiro só fazendo entrevista, né? Você não é jornalista. E você não é um veículo de comunicação tradicional. Mas é um veículo que pode. E vai encher os teus olhos aqui, uma boa história. Uma boa história. Putz, que legal, hein? Pô, fechamos bem esse. Essa aqui com uma coisa que nem... até brilhando. Não tinha nem pensado nisso aí. Eu já tô aqui, ó. Vamos ver, depois o Leonardo vai mandar, inverteu aqui. Agora as pessoas estão querendo te mandar pauta aí pra entrevistado. Que legal. Isso aí. Rufino, cara, muito obrigado aí. Obrigado a você, papo delicioso aqui com você. E eu fiz uma temporada no Rio com várias empresas, então tá lá no podcast. E naquela época a gente nem pensou, podia ter gravado com você, mas foi bom gravar aqui. Eu não vim em Curitiba há anos, meu Deus. Eu vou passar a vir mais aqui. Tem que vir mais. Aqui tem crescente aqui em Curitiba. Tem muito, e especialmente ainda no franchise, aqui tá muito forte, a gente tem muita coisa boa. Cara, brigadão. Valeu, pessoal. Obrigado por terem acompanhado, deixa aí seus comentários, se quiser saber mais sobre assessoria de imprensa, manda pergunta, a gente encaminha para o pessoal, está sempre trabalhando aqui para o crescimento dos negócios, do empreendedorismo de uma forma íntegra, né? E a assessoria aí de imprensa vai ajudar muito justamente a crescer e as boas histórias serem contadas, beleza? Valeu, até o próximo episódio.